Olá, pessoal! Sejam bem-vindos aos nossos estudos sobre as relações étnico-raciais. Nós vamos entender na nossa aula de hoje a definição de conceitos como raça, etnia, identidade cultural e identidade nacional. Bom, para começar, a gente precisa entender que nós fazemos parte de uma nação, que é a nação brasileira. Uma nação é formada por uma série de características comuns aos seus habitantes, como o espaço físico e geográfico, os símbolos e a língua. Então, todos nós vivemos num espaço delimitado geograficamente, através das fronteiras físicas que o Brasil tem em relação aos outros países da América do Sul. Nós temos uma língua oficial, que é a língua portuguesa. Nós temos símbolos nacionais, como a bandeira, como o nosso hino nacional, e tudo isso faz parte do conceito de nação. Mas além dessas características, alguns países também possuem uma grande diversidade cultural e étnica, o que faz parte da sua identidade também, como é o caso do Brasil, tá? Então, a gente tem, por exemplo, características culturais que são nossas, que nos representam, mas que, na verdade, tiveram origem em outras culturas e outras etnias. Por exemplo, o nosso samba, a nossa cerveja, o nosso futebol. O futebol, por exemplo, não é originado no Brasil, ele é originariamente em inglês, né? Ele foi inventado pelos ingleses, mas ele se tornou uma grande característica cultural do Brasil. Então, tudo isso ajuda a formar uma identidade nacional, tá? E dentro da identidade nacional, além dessas questões culturais, nós temos também os conceitos de raça e de etnia, que são as bases da formação humana. Nós temos, dentro da nossa formação cultural, três etnias ou raças básicas, né, que é o branco, o indígena nativo daqui e o negro que foi trazido escravizado da África, de algumas regiões da África. E tudo isso a gente vai ver nos nossos estudos. Nós sabemos que o processo de construção da identidade nacional do Brasil, ele se iniciou oficialmente na independência, né, em 1822, quando Dom Pedro declarou independência em relação a Portugal, mas a nossa base cultural já havia começado, né? Então, os alicerces da nossa identidade cultural já estavam fundamentados, porque a cultura desses africanos nos influenciou e nos influencia muito até hoje. Os indígenas tiveram também uma grande contribuição, inclusive para o nosso vocabulário. E também os portugueses, né, que foram os primeiros imigrantes europeus, vamos dizer assim, que vieram para cá. E depois deles, nós tivemos outras influências também, né, de italianos, de alemães, de espanhóis, de ingleses, de holandeses. Mais tarde vieram também do leste europeu muitos imigrantes. Nós também temos imigrantes orientais, nós temos imigrantes do Oriente Médio, enfim, de todas as partes do mundo, mas a gente vai falar aqui nos nossos estudos de quem historicamente chegou primeiro e em maior número, certo? Então vamos dar continuidade. Bom, a gente vai começar a falar sobre a identidade étnico-cultural do Brasil. E para isso a gente vai começar com a formação étnica, né? Quais são as etnias que ajudaram a compor a nossa população, a nossa sociedade? Bom, primeiramente estavam aqui os nativos indígenas, que na época da chegada dos portugueses giravam em torno de 8 milhões, divididos em mais de 1.000 tribos. Os portugueses foram, portanto, a segunda etnia a entrar no nosso território, né? Nosso território, no que seria o nosso território no futuro, né? Seria a nação brasileira. E em seguida, já em 1550, começam a chegar os primeiros africanos trazidos de forma escravizada, né? Como mão de obra escrava, para trabalhar primeiramente nas lavouras de cana-de-açúcar e depois na exploração dos minérios, principalmente ali na região de Minas Gerais, né? Que não por acaso acabou se chamando Minas Gerais.
E aí, essa mão de obra ela dura até ali 1888, quando, depois de alguns avanços, né, finalmente há uma libertação oficial desses afrodescendentes, né, porque muitos já eram descendentes já desses primeiros africanos trazidos de regiões da África, que a gente vai ver ainda nos nossos estudos quais foram essas regiões, né? Quais as regiões que mais contribuíram para fornecimento dessa mão de obra escrava, né? Escravizada. E aí começam a chegar, então, os imigrantes europeus que vão trabalhar de forma remunerada e vão substituir a mão de obra dos pretos, né? Que haviam sido libertados. Os principais grupos étnicos desses primeiros imigrantes europeus são os italianos, os alemães, os holandeses, tem ingleses também, tem espanhóis. Nós temos também imigrantes do leste europeu que já vieram, né, logo no início para cá. A gente começa a receber mais tarde imigração de outras partes do mundo, porque final do século XIX, início do século XX é um grande processo de imigração para o Brasil, porque logo em seguida, né, logo no início do século XX, a gente tem a Primeira Guerra Mundial. Isso também fortalece essa imigração. Aí a gente também tem imigrantes japoneses, de outras áreas do Oriente, nós temos do Oriente Médio, enfim. O Brasil recebe uma grande diversidade de povos, tirando, inclusive, os próprios imigrantes aqui da América do Sul, né, que acabam também vindo para o Brasil. Então, nós temos como base, tradicionalmente, os três povos, os indígenas, os africanos e os brancos, tá? Essa é a grande base da nossa pirâmide inicialmente, tá? Quem quiser saber um pouquinho mais já sobre de onde vieram os negros, né? Tem esse link aí que explica um pouco dessa imigração, imigração forçada, né? Dos africanos para o Brasil. Aqui no mapa, gente, a gente tem uma ideia de como era dividido o território brasileiro, o que seria o território brasileiro, entre os povos indígenas na época em que os portugueses chegaram, em 1500. Então, a gente tem uma grande quantidade de tribos Tupi-Guarani e Gê. Nós temos espalhadas ali mais para o norte as tribos de Aruaque. Nós temos também o Caribe, que é lá para cima, mais para o norte mesmo do Brasil, né, extremo norte. Nós temos os Cariri, que ficam ali no que seria hoje o Agreste, né, o sertão nordestino. Nós temos a tribo Pano, que está ali onde seria hoje a região do Acre. Nós temos os tucanos também ali no meio da selva amazônica. Os charruas, que estão lá no extremo sul do Brasil, e outros grupos minoritários que a gente vê aí na cor rosa. Então, o Brasil ele tinha uma grande diversidade étnica dentro da própria etnia indígena, né? Porque muitas tribos eram completamente diferentes de outras, com outros hábitos, outra cultura, e às vezes até uma aparência física um pouco diferenciada, né? Então, a gente tem variação cultural dentro da própria variante cultural, e isso é muito comum, certo? E é interessante a gente notar também a questão da linguagem, né? Porque as tribos indígenas, elas falavam línguas diferentes também, não eram só os hábitos culturais. Então, a gente tende a ver a linguagem indígena como algo único e não é, né? O Tupi-Guarani, como a gente vê até pela cor do mapa, né? E o G, eles prevaleciam no território e, lógico, acabaram sendo identificados e influenciaram mais a nossa língua, mas nós temos outras línguas também sendo faladas. Nesse processo, então, da formação da nossa identidade nacional, nós tivemos a formação étnica, né, que nós vimos no slide anterior, e agora a gente fala da formação cultural. A nossa cultura é muito diversificada, muito mesmo, justamente
por duas questões. Primeiro, a vastidão do nosso território, que é muito grande, e segundo, por causa da grande quantidade de pessoas que ajudaram a formar as nossas características, né? Os povos que compõem a nossa formação étnica. Então, a gente tem, em 1889, a Proclamação da República, que estabelece uma política federativa. Política federativa, ela é republicana, lógico, né? E as federações são os estados, né, que fazem parte da União, que é o centro do poder no Brasil. E assim a gente fortalece os movimentos regionais devido à descentralização do poder e da grande extensão do território nacional. Assim a diversidade cresce e passa a ser uma característica notória na nossa nação. Então, assim, a criação de regiões, de estados, né? A gente tinha, por exemplo, aqui no início do século XX, que a gente até chamou de política do café com leite, um grande intercâmbio cultural e político entre São Paulo e Minas Gerais, que eram as regiões plantadoras de café, né, que eram as regiões ricas, que tinham a cultura do gado, por isso café com leite, né? E aí a gente tem uma formação cultural parecida. Quando você viaja mais para o interior do Brasil, ou para o litoral, ou para o sul, ou para o norte, a gente vê a variação cultural, a variação da linguagem, né? O acento, que seria o sotaque. Então, o Brasil começa a se unir em regiões onde tem as mesmas religiões, as mesmas danças, as mesmas comidas, a mesma forma de se falar e assim por diante. Aí, no século XX, nós temos uma grande mudança no Brasil, ele se estabelece realmente como país, a nossa política se fortalece, a nossa indústria se fortalece, os meios de comunicação eles começam a se expandir, primeiro através do rádio, do jornal, depois nós temos a criação da TV. Logo no início do século XX, a gente tem a Semana de Arte Moderna, que foi composta aí pelo movimento modernista de 1920. Ela foi organizada por Mário de Andrade, que é autor de Macunaíma, que é um livro que é uma representação muito forte do povo brasileiro, porque o herói, né, o anti-herói, o Macunaíma, ele é uma representação de todas as etnias, né, que compõem o nosso território, e no próprio livro fala-se dessas etnias, então eu recomendo para quem quiser ler um pouco sobre a nossa formação. Nós temos Oswald de Andrade de Cavalcante, que também ajudaram na concepção dessa semana, mas haviam muitos outros artistas participando e muitos outros artistas com suas obras expostas ali. E aí a gente tem aí na imagem um quadro famosíssimo da Tarsila do Amaral, Os Operários, e nesse quadro fica visível como já no início do século XX a gente tem uma grande diversidade étnica, né? Porque no quadro nós vemos pessoas com feições indígenas, com feições africanas, europeias, orientais. Então a gente tem já uma mistura muito grande. E a Semana de Arte Moderna, através da literatura, das esculturas, dos quadros, ela representou toda essa diversidade que já vinha sendo notada pelos artistas e que faz parte da nossa cultura. E aí no século XX, gente, dando continuidade aqui à nossa formação cultural, a gente tem uma concretização das nossas características culturais. Na década de 1950, o país vive um crescimento cultural e econômico muito grande através do governo do Juscelino Kubitschek, a construção de Brasília, né, e a transferência para Brasília como capital nacional, que antes era o Rio de Janeiro. E há um período de efervescência, de otimismo, né, em relação a isso. No esporte, a gente sediou a Copa do Mundo de Futebol em 1950 e o Brasil já era apaixonado pelo futebol, o futebol já era uma marca nacional, e mesmo com a nossa derrota na final para o Uruguai, o futebol continuou sendo uma marca nacional e ganhou cada vez mais espaço no gosto do público, principalmente porque depois o Brasil iria engrenar aí uma série de conquistas com Pelé, né, com
com Garrincha, enfim, com vários jogadores famosos que trouxeram 3 Copas do Mundo para nós, né? Então, o futebol se torna uma marca nacional. Nós temos um período em que o Brasil vive a era do rádio, com grandes cantores, como a cantora Dalva de Oliveira, mas logo no meio do século XX é fundada a TV Tupi, e na TV Tupi é apresentada a telenovela, e a telenovela se torna então uma marca também na nossa nação, né? Nessa mesma época tem a realização da Bienal Internacional de Arte de São Paulo, que foi um grande evento. Então, nessas décadas de 1950, 1970 e 1960, nós temos o surgimento de tendências musicais que também acabam por se tornar o símbolo do nosso país. A Bossa Nova, por exemplo, né, com Tom Jobim, ela se torna conhecida internacionalmente e até hoje é um símbolo. Nós temos o samba, nós temos o movimento da Jovem Guarda, que vocês podem ver aí na foto. A Jovem Guarda era um programa, né, e que acabou dando nome a esse movimento musical representado pelo Erasmo Carlos, pela Vanderlei e pelo Roberto Carlos. E nós temos também a Tropicália, com Caetano e Gilberto Gil. Nós temos os grandes festivais de músicas. Enfim, é muita coisa para a gente ficar citando aqui. Precisaria uma aula só sobre esses movimentos culturais que rolaram no Brasil entre as décadas de 1920 até hoje, né? Porque a arte realmente ganhou espaço, ganhou força, e década após década nós temos movimentos artísticos que foram marcando o país. Em 1980 nós temos os festivais de rock, como Rock in Rio, como um grande evento, mas que também representava um momento muito importante do rock nacional, com Barão Vermelho, Cazuza. Então, assim, Legião Urbana, nós temos os Titãs. Então, cada década tem momentos culturais muito importantes, né? E não só isso, as transformações sociais foram muito intensas também, principalmente depois de 1970, quando a gente retoma aos poucos a nossa democracia, a escola vive um momento de inclusão escolar, a sociedade vive um momento de inclusão social, defesa dos direitos das minorias, combate à violência contra os pretos, contra os homossexuais e as mulheres. Nós temos um movimento de proteção à criança, porque havia muita criança abandonada, cheirando cola nas ruas, então a preocupação cresce e é criado o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, muitas coisas importantes acontecem. Culturalmente, o nosso país é marcado pela diversidade, há uma grande variação de hábitos, de tradições, de religiões, de costumes, de comportamentos sociais. Então, é um país de pluralidade étnica e racial, que a gente vai ver nos próximos slides, o que é etnia e o que é raça. Então, é muito importante que a gente entenda que o Brasil ele é plural, ele sempre vai ser plural por causa dessa formação histórica, e que a base de uma boa convivência é o respeito a essa pluralidade que nós temos. Bom, então, muitas pessoas têm dúvidas entre raça e etnia. Falo o que é mais correto eu usar, raça ou etnia. A gente vai ver que o mais correto atualmente na área de ciências humanas é o conceito de etnia, tá? E a gente vai entender por quê. Vamos falar então desse conceito de raça, tá? Quando a gente pensa em raça, a gente pensa em cor da pele, a textura do cabelo, cor dos olhos e outros detalhes físicos. Mas estes, gente, não podem servir de base para esse tipo de classificação. Para haver uma classificação de raças dentro da espécie humana, como há, por exemplo, entre os chimpanzés, entre os cachorros, seria preciso uma diferença genética significativa, uma diferença no código genético, no DNA. Como a que ocorre, por exemplo, entre os próprios chimpanzés, que é 7 vezes maior que as pequenas diferenças genéticas encontradas nos seres humanos. Então, assim, não há diferenças genéticas entre os seres humanos? Existem sim, lógico, né? Tanto que essas diferenças genéticas é que dão origem a essas diferenças físicas, mas elas não são significativas o suficiente para a gente falar em raças diferentes, né? Elas estão relacionadas às origens da hereditariedade daquelas pessoas,
ou seja, relacionadas às regiões da família dessa pessoa, dos continentes que essa pessoa habitou. Por exemplo, nós sabemos que lá nos países nórdicos é mais comum a raça de pele clara, né? De olhos claros, até por uma questão de adaptação ao clima. A mesma coisa ocorre com quem vive no Oriente ou no continente africano. Nós sabemos que outros povos, de acordo com, principalmente se a região que eles moram é uma região mais isolada, como a Groenlândia, como o Alasca, eles acabam tendo uma característica física própria, adaptada ao local em que eles vivem e também muito parecida. Por quê? Porque não há muitos cruzamentos genéticos, né, gente? Então é comum que você veja pessoas mais iguais entre si, porque ali não existe uma grande incidência. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Existe uma grande incidência de imigração, né, ou de emigração, ou de migração. Então, as pessoas são muito parecidas. Atualmente, isso cai cada vez mais, porque as pessoas mudam mais de lugar, as pessoas mudam de país, de cidade, de região. Dentro do Brasil mesmo, nós temos diferentes tipos, né, dentro do Brasil, originalmente, porque hoje a gente já nem consegue mais fazer tanta diferenciação justamente por causa dessa circulação de pessoas. Mas quem vivia mais para o sul do Brasil tinha ascendência da Europa, principalmente da Alemanha, da Itália, da Áustria, enquanto que o pessoal que vivia no norte do país tinha uma ascendência mais ligada a indígenas, aos portugueses, enquanto que os estados mais litorâneos, né, que recebiam os africanos trazidos escravizados, tinham uma quantidade maior de afrodescendentes. Então, tudo isso tem uma razão histórica, mas nenhuma dessas razões é suficiente para se classificar alguém como raça. Então, a gente vê que essas diferenças físicas não são suficientes. Aí nós temos também dois problemas sociais dentro desse conceito de raça. O primeiro é o racialismo, né? Que é essa teoria que defende a diferença racial entre as pessoas. É uma corrente científica que usa argumentos, vamos dizer assim, cientificamente fundamentados, mas não necessariamente reconhecidos pela ciência. Uma coisa é você dizer que seu argumento é científico, outra coisa é você ter esse argumento reconhecido pela comunidade científica. Então, o racialismo cada vez mais cai em descrença pela comunidade científica, justamente pelo avanço das teorias genéticas. A partir de 1990, nós temos um mapeamento do genoma humano, nós temos um mapeamento genético das pessoas. E aí, essas teorias se abalaram ainda mais porque não foi encontrada essas diferenças genéticas significativas, né, que eu falei, a ponto de classificar o ser humano em raças. Mas antes disso, havia teorias também muito perigosas, como a teoria da eugenia. A teoria da eugenia, ela baseia-se nessa crença de que nós temos diferenças genéticas entre nós, que algumas raças são mais inteligentes, mais hábeis, mais competentes. E aí, por causa dessas diferenças genéticas, muitas pessoas acreditavam que algumas raças eram superiores a outras.
E uma dessas teorias foi a teoria eugenista de Hitler. O Hitler buscou estudos a respeito disso, ele não criou isso da cabeça dele, havia cientistas que realmente defendiam que a raça branca, a raça ariana, tinha maiores habilidades, maiores competências e mais inteligência do que as outras raças. O Hitler, a partir daí, criou a própria teoria eugenista e o resultado disso foi o Holocausto, foi um grande genocídio de pessoas. Mais de 6 milhões de pessoas morreram em campos de concentração simplesmente por serem de etnias diferentes, né? Como o caso dos judeus, dos ciganos, ou pela orientação sexual, como era o caso dos homossexuais. Então, assim, essas questões de diferenças raciais entre os seres humanos, elas não só não têm mais uma credibilidade genética e científica, como elas também começam a ser contestadas pela sociologia, principalmente a partir do Holocausto, porque elas podem servir de base para teorias perigosas de segregação humana, em um momento em que a gente busca igualdade de direitos e igualdade de oportunidades entre as pessoas. Bom, quem quiser saber mais um pouco sobre a teoria eugenista de Hitler, nós temos o link aí que eu coloquei, tá? Da medicina intensiva, principalmente em relação aos experimentos médicos que eram feitos nos campos de concentração. Esses experimentos, a maioria deles era chefiado pelo Josef Mengele, que era um médico importantíssimo do Partido Nazista e que conduzia experiências extremamente dolorosas e terríveis. Ele gostava muito de gêmeos, né? Gostava entre aspas, ele escolhia muitos gêmeos justamente para ver essas questões genéticas. E ele usou muitas pessoas como cobaias. Eu sempre peço para as pessoas que tiverem algum gatilho, que tiverem algum tipo de ansiedade ou alguma coisa em relação a uma sensibilidade um pouco, ou tiver mesmo num dia mais sensível, que não vejam, porque as matérias relacionadas ao Holocausto, elas são extremamente dolorosas e elas são extremamente violentas. Vocês veem aí na foto as condições dessas crianças, e essa foi uma das fotos mais amenas que eu achei para ilustrar o que era a teoria eugenista de Hitler. Então, assim, é importante saber o que aconteceu para que não se repita. Mas quem tiver um pouco mais de sensibilidade ou tiver num dia assim não muito bom, a gente pede para olhar com cuidado ou então para não ver as fotos. Nessa matéria, a gente não tem muitas fotos, tá? Eu sempre procuro matérias mais amenas. Mas quando a gente fala de holocausto, de genocídio e das coisas que aconteciam em campos de concentrações nazistas, fica difícil você escolher alguma coisa que não cause impacto, porque realmente o que aconteceu lá foi bastante terrível. Bom, a gente já viu que o conceito de raça, então, não é muito usado, principalmente na área de ciências humanas. Até porque não ficou provado geneticamente nenhuma diferença significativa que justifique essa classificação. Então, a gente usa a palavra etnia, né? A palavra etnia vem do grego e ela tem ali na sua definição original algo parecido com tribo, com grupo social. E, na verdade, nada mais é do que o significado atual da palavra, né? A etnia ela é caracterizada por um grupo de pessoas que falam a mesma língua, que têm uma aparência parecida, que vivem no mesmo local, e que têm uma ancestralidade parecida. Além disso, tem os traços culturais, né? Tem os mesmos costumes, a mesma religião, salvo algumas variações. Então, por exemplo, quando os portugueses chegaram aqui no nosso território, havia mais de 8 milhões de habitantes, divididos em mais de 1.000 tribos, né, que eu já comentei. Aí, nós temos como principais tribos, né, 90 mil os tupiniquins, que se concentravam em São Paulo, Espírito Santo e Bahia, 90 mil da origem potiguar, no Nordeste, 60 mil dos Tamoio, no Rio de Janeiro, 56 mil carijó, que ficavam entre São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, 35 mil charrua, do Rio Grande do Sul, 25 mil guarani em Mato Grosso do Sul. Então, só aí a gente tem uma ideia da diversidade de tribos, né, que compunham o grande território indígena
que hoje é o Brasil. Se você quiser saber mais dessas tribos, tem o link aí, né, da Super Interessante, que fala das características dessas tribos indígenas que viviam aqui na época do descobrimento e que foram praticamente eliminadas, porque sobrou uma porcentagem muito pequena. A gente vê aí na tabela, né, gente, do lado, que os indígenas atualmente estão em torno menos de 1 milhão, né? 821.501, 0,43% da população brasileira, quando eles ajudaram a nos formar, né? Então, eles, pensando que eram 8 milhões, eles foram praticamente dizimados, né? Quanto aos pretos que foram trazidos escravizados da África, também havia diversidade. Eles vieram principalmente do centro-oeste e sudeste da África. Os principais países foram Angola, que tinha 2 etnias, os ovimbundos e os ambundos. Moçambique, com as etnias macuas, nhanjas e os tongas. E também escoaram muitos dessas pessoas no Golfo de Benin, na Nigéria. Tem outras localidades também que tiveram pessoas escravizadas, né, na África para trabalhar de forma forçada no Brasil. Quem tiver interesse de saber um pouco mais, tem o link aí da revista Nova Escola, que fala das origens do negro do Brasil, fala mais sobre os territórios, né, que foram invadidos e explorados e cujo povo foi escravizado pelos portugueses essas pessoas trazidas nos navios negreiros para o Brasil, navios esses que as condições também eram muito, muito precárias, né? E muitos morriam e se jogavam no mar para não virarem escravos. Então é bastante interessante de ver. E aí do quadro, né, gente, a gente vê que a variedade étnica do Brasil, ela é bastante grande. Nós temos uma maioria branca, 47%. Nós temos preta, 7,2%. Amarela, 1,10%. E parda, que são os mestiços, né, 43,42%. A gente precisa lembrar que esse quadro aí é do IBGE, tá? Que nessas pesquisas se leva em consideração que a pessoa declara, né, o que ela se autodeclara, e não é fruto de uma pesquisa genética, tá? Então, é uma pesquisa sociológica. Vamos falar de pluralidade cultural. O Brasil tem 5 regiões: Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. E cada uma dessas regiões tem características culturais próprias, e isso faz do Brasil um país tão cheio de diversidade, tão cheio de culturas, tão cheio de diferenças. Mas são coisas extremamente positivas, porque em cada região do país você tem culinárias específicas, festas específicas, danças, comportamentos, costumes, músicas. Então o Brasil se torna um país interessante, porque imagina como seria chato você sair do Rio Grande do Sul e ir lá pro Amapá e encontrar sempre as mesmas pessoas vestidas do mesmo jeito, cantando a mesma música, dançando a mesma coisa. Seria enfadonho, mas o Brasil não é nada enfadonho. Cada região do país tem as suas características. Na apostila eu citei mais detalhes, mas aqui eu trouxe basicamente festa e comida, que eu acho que quando a gente faz turismo ou quando a gente quer conhecer um lugar, a gente se preocupa muito com essas coisas, né? Então, das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, nós temos aqui, como comida típica do Centro-Oeste, vamos lá. Temos aí na primeira foto o famoso arroz com pequi, que é comum em Goiânia, no Mato Grosso, em Goiás, no Mato Grosso do Sul. É muito gostoso de se comer. Lógico que existem mais características da culinária, tem peixes, né? Tem uma série de coisas, a famosa farofa de banana. Nós temos como dança, essa dança aí que é o siriri, tá? Que vocês estão vendo aí na segunda imagem, de cima para baixo, as mulheres dançando ali bem na beira do rio,
bem local mesmo, né? Aí nós temos no segundo bloco as fotos da região sul. Primeira arquitetura, que eu acho que a gente encontra só lá e talvez em algumas cidades do Sudeste, essa arquitetura baseada na Alemanha, né, Áustria, enfim, aquelas regiões ali. E aí essa foto é de Blumenau, em Santa Catarina. Nós temos também o chimarrão, que é uma bebida típica do sul do país, feita com mate. Nós temos no terceiro bloco de fotos a região sudeste, o Carnaval do Rio de Janeiro, que é famosíssimo no mundo todo, e também um prato muito famoso, típico da região, que é a feijoada. Então, essas daqui são as fotos que eu trouxe das regiões sul, sudeste e centro-oeste. Para você ver mais fotos, mais detalhes, você entra no site Toda Matéria, procura por região e lá tem tem muita informação, é muito interessante. Continuando a questão da pluralidade cultural, nós vamos falar do Nordeste e do Norte. O Nordeste tem muitas festas, né, gente? Foi até difícil escolher as fotos, tinha festa junina, tem o carnaval nordestino, tem o frevo, nossa, tem muita coisa, assim. E aí, quando eu vi a literatura de cordel, eu tive que preferir a literatura de cordel. Não desmerecendo as festas, né, e a importância das festas na nossa vida, mas a literatura de cordel eu acho não só um símbolo da cultura nordestina, como é um símbolo do país. Nós fazemos nas escolas literatura de cordel. E o que é o cordel? As cordinhas, ó, com os poeminhas. Esses livrinhos são livrinhos que as crianças adoram fazer na escola, inclusive, né? São livrinhos feitos pelos próprios poetas e pendurados ali no varal para a pessoa vir, pegar, ler e colocar ali, né? Estender de novo no varal. E são poemas que têm a ver com a região em que são escritos, com o poeta, cada poeta tem o seu estilo e tal, e são muito interessantes. Eu recomendo muito que, se você vir um dia um varalzinho com literatura de cordel, pare e leia, certo? E se puder comprar, compre, porque é uma grande lembrança. Se você for educador, estiver trabalhando com essa parte de literatura, não esqueça de fazer uma aula de cordel para as crianças fazerem os próprios livrinhos e depois fazer a exposição. É muito interessante. Aí nós temos ali a culinária, né? A culinária baiana, nós temos ali o acarajé, o vatapá, tem a cocada ali no canto, ó. A comida deliciosa. Por falar em comida também tem a da região norte, o pato no tucupi, que eu trouxe a foto aqui. Para quem nunca comeu, eu recomendo. É muito gostoso e ainda leve litros de tucupi para casa, tá? Porque é uma delícia. A famosa festa de Parintins, do Boi Bumbá, mas nós temos também Círio de Nazaré, né? Tem muitas festas. No Brasil, aliás, não faltam festas e não faltam bons exemplos de culinária. Bom, pessoal, para terminar os nossos estudos, eu vou falar um pouquinho a respeito do samba. O samba é considerado por muitos especialistas, sejam eles músicos, artistas, historiadores, cientistas sociais, como o mais original dos gêneros musicais brasileiros, ou um gênero musical que é tipicamente brasileiro. O fato é que ele faz parte da nossa cultura em todas as suas ramificações. Ele se originou no Brasil com antigos batuques trazidos pelos africanos que vieram escravizados. Então, vocês veem aí na foto, né, uma roda em que eles batucavam, cantavam e sambavam. Então, o samba, ele tem essa característica de ter a música, de ter o canto, de ter, né, o som do batuque, e ao mesmo tempo também tem os movimentos do corpo. Lembrando que a percussão é uma marca de todos os tipos de samba. A gente tem o samba original, né, que é um samba raiz, que é mais
do estilo do Noel Rosa, que foi um grande precursor do samba no Brasil, mas a gente tem também variações, né, mais modernas, como o pagode, e nós temos também o samba que é tocado nos desfiles da Escola de Samba do Rio de Janeiro, que é um samba mais ritmado, né, mais forte, justamente para cadenciar o desfile. Mas não importa a cadência do samba, é um gênero presente na cultura brasileira. Muitos dizem que a palavra samba remete à diversão, à festa, que remete à diversão e à festa, ela tem uma origem, né, na palavra semba, que significa umbigo ou coração, e nesse caso tem uma origem do banto, né, porque esse semba, né, é uma dança nupcial de Angola caracterizada por uma umbigada, né, mas também tem outros significados, né, que podem ser da sua origem, como, por exemplo, uma das possíveis origens, segundo Ney Lopes, né, que é um importante pesquisador, seria a etnia Kyoko, na qual samba significa cabriolar, brincar, divertir-se como cabrito. O cabrito dá aqueles pulinhos, né, então no samba também tem muito isso. Enfim, o fato é que tem uma inspiração, né, na cultura africana, e no Brasil se tornou um gênero que marca a nossa cultura. E as rodas de samba ou rodas de pagode são muito presentes, principalmente nas grandes cidades, né, aqui do Sudeste. Nós temos também uma presença forte no Nordeste, no Norte, mas no Rio de Janeiro o samba tomou um significado assim mais marcante para a sua população, né, em que as rodas de samba são muito comuns. Em São Paulo tem as rodas de pagode também. Na Bahia tem a roda de samba, e inclusive algumas no sentido mais antigo, em que os homens tocam e as mulheres dançam. Então o fato é que o samba, ele é a cara do Brasil. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!